Ó, teve aí a notícia, né? A notícia de ontem, velho Vamp, foi a apresentação do homem. Na apresentação ele já tinha sido apresentado, né? Foi a primeira entrevista coletiva. Que, pra variar, não falou nada com nada. Mas fugiu da maioria das perguntas. Ou as perguntas não foram bem feitas pra ele. Não, as perguntas também foram péssimas, mas a gente sabe que são os amiguinhos, os escolhidos pra perguntar ali. 30 minutinhos, rapidinho. Rapidinho, fugiu de tudo que é pergunta, ele tem essa experiência. Isso ele tem. É bizarro o quanto ele fugia das perguntas, usava uma palavrinha ali e pum, vazei. Agora o Tite chega ao Flamengo, a sua primeira entrevista coletiva. Numa das situações, né, ele explica a situação de voltar em 2023. Me surpreendeu nenhum repórter ter perguntado: Tite, mexeu com você? Você ficou chateado quando a torcida do Corinthians o chamou de mentiroso? Ninguém perguntou. Não teve uma pergunta assim. Perguntaram, mas por que você voltou a trabalhar antes da hora firmada? Não tem. É muita pergunta de amigo. Não teve uma pergunta, na minha opinião, que era fundamental. Até perguntaram dele com o grupo. Mas ninguém falou: Tite, Paulo Souza saiu minado pelo grupo. Sampaoli saiu Paulo Souza minado foi demitido na Itália, viu? Você ficar feliz, né? Eu sei. Sampaoli saiu minado pelo grupo. Vitor Pereira saiu minado pelo grupo. Um grupo que, para muitos aqui, não teve motivação nesse ano por não jogar pelo treinador. Você tem medo? Você tem medo de chegar no grupo? Porque a primeira coisa que ele pediu foi lealdade. Ninguém falou muito dessa característica que está ali inserida nesse grupo do Flamengo, que é derrubar treinador, que realmente vem acontecendo. Mas tudo bem. Falaram aí dessa situação de voltar em 2023. Primeiro, o que você achou da entrevista? Eu acho que o Tite foge muito de pergunta, mas a estratégia dele, ele tá certo. Se o repórter não é incisivo e não fala, não é isso que eu tô perguntando, ele vai continuar fazendo. Não tem réplica. É isso. E o que esperar do... mas não tem réplica, mas eu falaria. Não, eu falaria lá, ô Tite, mas não foi isso que eu perguntei. Ok, mas não tem réplica. Não tem. O repórter não recebe de volta. E o que esperar do Tite no Flamengo? Você gostou da coletiva? Não, achei tá tudo muito normal. O que eu vou gostar é amanhã, que joga o Flamengo? Contra o Goiás? Contra o Cruzeiro. Não, Cruzeiro. Cruzeiro fora de casa, quinta-feira. Aquilo que eu falo, Tico, você ser treinador da seleção, você viu que os caras todos chegou, né? Encantador de cobra, nunca vi nada igual. Jogadores que jogam na Europa, todo mundo quer estar no bolo dos 23. Quem sentar na casinha, fica tranquilo, quer sair. O cara veio do Girona, tá feliz. O cara veio do Real Madrid, tá feliz. O cara vem do Bayern de Munique, tá feliz, 23. Num grupo de 35, todo dia treinando, principalmente o Flamengo, ele vai ter que, amanhã, escolher os 11 que vai começar jogando. Tem uma Arrascaeta que não tá, porque joga hoje contra o Brasil, né? Não sei se vai estar no banco. E o Pulgar tá defendendo a seleção. O Pulgar já voltou, tá suspenso do jogo de hoje do Chile. Então pronto, já tem um Pulgar lá. Quer dizer, então só tem uma Arrascaeta que não tá no plantel, né, Bruno? Ele vai ter que escalar 11 amanhã, professor. Vamos supor, eu tava lendo, tive uma conversa, um papo reto, eu e o Gabigol, porque ele não foi pra Copa. Tudo bem, se abraçou? Eu falei, o Urso também abraça. Começa amanhã com Pedro e Bruno Henrique. Ou Gabigol e Pedro, sem o Bruno Henrique. Alguém vai ficar insatisfeito. Não se agrada gregos e troianos, principalmente o Flamengo, que você acabou de falar aí. É uma máquina de fritar treinadores. Primeira semana, o São Paulo chegou aí com os treinos novos, daqui a pouco foi um rodízio pra lá e pra cá, e o gringo não repetia o time há 32 jogos, botava todo mundo diferente. O Vitor Pereira não é muito de contato, o Paulo Souza é muito distante. O Tite vai ter esse problema também dentro do grupo. Porque são muitos jogadores de qualidade e todo mundo quer jogar. Tem a renovação de contrato aí de vários deles. E eu tô louco pra saber quem é a cavalaria do Flamengo amanhã. Perguntaram se ele vai colocar Pedro e Gabigol pra jogarem juntos. Se... E ele deu a entender. Que não é muita. Se for os dois. A lógica não. Se for os dois, vai ser o quê? Bruno Henrique e Everton Ribeiro na meia? Quando a Arrascaeta vir, a opção e leque não vai faltar. E em algum momento, algum deles, que o Tite, pelo que a gente conhece o Tite não é o Sampaoli. O Tite, ele é repetitivo nas escalações dele. Ele muda muito pouco. Ele vai ter um time titular, né? Coisa que o outro não tinha. O outro, os caras iam saber na véspera
faltava 15, 20 minutos para o aquecimento, saber quem ia jogar. Com o Tite você já vai saber quem é. Ó, a gente vai escutar aí a declaração do Tite sobre isso, que o Vamp trouxe o assunto Gabigol e Pedro. Perguntaram se os dois vão poder jogar juntos. A gente vai ouvir, na minha opinião, ele deixou claro que é meio complicado. Agora, por um outro lado, ele disse que os dois jogam em funções diferentes, que por isso que o Pedro foi pra Copa, porque o Pedro disputava uma vaga como pivô, o Gabriel, o jogador que se locomove mais em campo, se desloca mais em campo. Vamos escutar o que disse o Tite sobre a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos no Flamengo. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos. Ele começa a ter, naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu tá mais longe da vitória. Conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora tu vai ver eles atrás do pano, no bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Essa entrevista. Olha aí, ó. É o Tite falando sobre essa possibilidade, né? De Gabigol e Pedro juntos. Eu acho que ele vai tentar no começo, mas não vai ter os dois como titulares. Manda ele vir pro Corinthians, pegar o ataque e ficar Mosquito e Romero pra ver se... Aí pode, né? Não, mas eu... Não, você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu sei, mas aí Pedro e Gabigol, eu vou ver. Porque pra você ver que tem um leque. Você tem o Bruno opções. Henrique. Opções pra caramba. Se ele tivesse só Pedro e Gabigol no Corinthians, sem ninguém, eu duvido. Qualquer treinador ia armar logo o esquema. Mas foi o que aconteceu no Flamengo. O Dorival Júnior se deu bem. Porque o Bruno Henrique... Porque o Bruno Henrique se machucou. Ele tinha que botar os dois juntos. Agora, com o Bruno Henrique jogando, tendo que ter um meio armador, que deve ser o Arrascaeta, é difícil você colocar os dois juntos. Vai ter que trocar o Gabigol de posição de novo, que é o que ele pediu para não acontecer, porque o Tite falou, disputaram posições diferentes. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno, Vander, vocês acham que os dois vão jogar juntos? Eu acho que podem jogar em alguns momentos, mas não é uma coisa tão simples. O Arrascaeta não deve estar à disposição para o jogo de quinta-feira, né? A não ser que hoje ele nem entre no jogo, enfim, mas a princípio não, né? O Tite não está treinando neste momento, nessa semana, com o Arrascaeta na equipe, que ele está na seleção. O Arrascaeta não é um atacante, mas ele é um meia, que é quase um atacante. Assim, o Arrascaeta é um meia que joga muito próximo da área. E para o Sampaoli, para mim era bem claro que o Gabigol, o Pedro e o Arrascaeta, desses três jogariam dois, porque ele via o Arrascaeta quase como um meia atacante. Então, talvez sem o Arrascaeta, ele consiga botar ali o Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro. Com o Arrascaeta no time, aí eu acho difícil que ele mantenha, porque o Bruno Henrique está bem. Hoje é difícil você sacar o Bruno Henrique. O Flamengo vai fazer uma loucura financeira para tentar manter o Bruno Henrique. O único treinador que tentou uma vez só escalar juntos Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol foi o Paulo Souza, uma vez, num jogo contra o Goiás no Maracanã. Foi 1-0 pro Flamengo, assim, que não foi ruim, mas não teve sequência, então não dá para saber se funcionaria, mas não é fácil de funcionar. Além das características, os jogadores estão mais velhos. O Arrascaeta até sofrendo muito com problema físico, o Everton Ribeiro já tem 34 anos, o próprio Gerson não é um jogador veterano, mas não é o mesmo de 2019. Eu acho até que uma coisa que o Sampaoli não conseguiu fazer, que não sei se o Tite vai conseguir, é botar o Gerson de segundo volante. Botar um volante, vai Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e mais 3 ali entre Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.
O São Paulo não conseguiu botar o Gerson de segundo volante bem. Ele tentou algumas vezes. O Gerson funcionou melhor com ele mais 2 volantes. Então é outra coisa que o Tite vai ter trabalho. Então eu acho difícil que tenha uma sequência grande dos dois juntos, porque o Bruno Henrique e o Arrascaeta vão ter um espaço no time. Acho que ele pode até tentar. Acho que ele vai tentar em algum momento. Se o Arrascaeta não jogar quinta, talvez na quinta ele jogue com o Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, mas sem o Arrascaeta. Mas com todo mundo à disposição, acho que vai ser difícil. Eu acho que tudo é o jeito. Tudo é o jeito. Eles, claramente, o Vampeta fala muito isso, todos nós aqui, quem não joga torce o nariz, acha que o técnico é uma anta, quem joga acha que o técnico é um gênio. A gente sabe, isso vale para clubes pequenos e para os grandões, né? Essa é o mundo real do futebol. E tudo é um jeito. Ele chega e vai explicar. Acabou de dizer aí que explicou, inclusive, na seleção brasileira, porque levou um, levou outro. Enfim, explicando e com jeito, e é a marca. Essa é uma das virtudes do Tite. Eu acho que ele vai ter menos problemas. E acho que ele vai usar da melhor maneira possível. Acho que vai dar para usar todo mundo. Tem muito jogo, tem muita temporada pela frente. E tem um elenco que ele olha para o banco e não chora. Então é a grande chance dele usar todo mundo e o time render mais. Eu acho que o Flamengo vai render mais. Ó, a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. E o Tite também, ô velho Vamp, ele deu uma indiretinha ali pro Sampaoli. Porque uma das últimas coisas que o Sampaoli disse quando ele sai do Flamengo é: não consegui fazer esses jogadores se adaptarem ao meu jeito de jogar. Eu tive que tentar me adaptar ao jeito deles. Não consegui fazer o ideal, que era eles se adaptarem ao meu jeito de jogar. E aí o Tite, na sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo, ele fala, o treinador tem que se adaptar ao jeito do time jogar. E não o contrário. É óbvio que o Tite sabe que o Sampaoli falou isso. Se a gente acompanha, o Tite acompanha. Não. O Sampaoli falou a mesma frase do Tite. Não. Certeza. Lá atrás, não no Flamengo. Mas agora no final... Não no Flamengo, lembra que o Sampaoli falou? Falou, deu uma entrevista. Ele deu depois de pegar dessa entrevista... Não. Mas no final ele deixa bem claro. É que ele não consegue. Quando ele fazer se adaptarem ao meu jeito de jogar, que era o ideal. Então, teve não sei se foi no Atlético Mineiro ou no Santos, que o Sampaoli dá uma coletiva falando isso, né, Bruno? E os caras pegam e guardam isso. E quando o Sampaoli vai para uma coletiva no Flamengo, os caras usam essa frase do Sampaoli, que é a mesma frase do Tite. E eu acho, de fato, que o treinador tem que chegar, depois que você está no clube há muito tempo, por exemplo, um Carlo Ancelotti está no Real Madrid há um tempão, o Guardiola está há um tempão lá no City. Mas quem chega logo de cara tem que ver o que tem dentro do elenco. O que você tem? O que essa cavalaria me proporciona? É zagueiros melhores? Se eu tenho zagueiros melhores do que atacante, eu vou fazer uma zaga mais forte. E aí você vai se adaptando. O Tite está chegando a um time que gosta de posse de bola, que a torcida fica impaciente, que gosta de ataque. A história do Flamengo é essa. Ele conta a história lá do Zico, do Lico, Adílio, Andrade. Ô Galinho, por sinal, convida nós aqui da PAN, inaugurou um bar, hein, que tal do Zico. Trabalha com nós aqui, vai a galera toda pro Rio, viu? O Galinho tá com bar novo. Tu não sai da Vila Maria por nada, deixa de ser mentiroso. Mas o Galinho... Só sai se tiver um cascalhinho. Se o Galinho me chamar, eu vou. E a Arboleda, se me chamar, eu vou também. Se a Arboleda e Gil e Manuel me chamar, e Sassão, eu vou pra qualquer lugar. Mas quem tá certo, afinal? O Tite, que diz que tem que se adaptar ao estilo dos jogadores, ou o Sampaoli, que diz que tinha que se adaptar ao estilo dele? O Tite. Qualquer treinador que chegar tem que primeiro ver o plantel que tem, e aí você vai ganhando, conquistando, você vai mudando. Mas aí eu vou te dar uma desmascarada também. O Guardiola, se chegar querendo o estilo dele, você vai falar que ele tá certo. Mas o Guardiola, onde ele chega, ele vê primeiro o que tem, né? A cavalaria, depois ele vai ajeitando. Você acha que quando ele chega, ele também se adapta ao estilo dos você acha que chegou na Alemanha, depois do ano sabático, cheguei no Bayern de Munique. O Bayern de Munique é maior que o Guardiola, pô. Ele vai com calma, vai vendo, aí vai ajeitando. A mesma coisa ele vai fazer no Flamengo. Ele não vai dar um bico em ninguém. De cara. É vaca holandesa? É vaca holandesa. Não vai dar. Sabe o que é vaca holandesa, né, Tico? Não vai dar um bico em ninguém. Claro que não. Claro que não sei. Ele não vai dar um bico em ninguém. E outra coisa, nem lista de dispensa para o ano que vem, eu tenho certeza que se ele participou assim de passagem, no corredor.
não vai entrar em rota de colisão. A diretoria do Flamengo que já deve ter na cabeça quem vai embora, quem vai ficar. É isso. E as coisas podem mudar. Se nesses 12 jogos que o Flamengo tem pela frente, aqueles que estavam decepcionando começam a colocar a cabeça para fora. Vai mandar o cara embora? É igual essa você já vai falar ainda do Bruno Henrique? Não, vamos falar já. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o Bruno Henrique, a importância do Bruno Henrique. Depois da proposta que parece que foi confirmada para valer do Palmeiras e aquilo que está sendo discutido com o Flamengo, Asmar. Bom, Bruno Prado, o Tite chega e ele deixa muito claro, até na primeira resposta, que o primeiro objetivo dele é o lado emocional do Flamengo. E ele explicou também por que ele antecipou essa volta. Que é a grande cobrança aí da torcida do Corinthians, ele não aceitou 4 propostas do Corinthians alegando que não voltaria antes de 2024, aí aceitou agora. Vamos ouvir primeiro, Bruno, e depois eu vou te passar a palavra. Primeiro, foi convincente por parte do Tite? E segundo, psicológico é com ele, né? Provavelmente ele deve acabar com essa crise que o Flamengo viveu nesse ano. Vamos escutar aí o Tite falando sobre o porquê de ter antecipado a sua volta. Assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim uma falta de, mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto, tem um conjunto muito grande. Olha aí, ele falou que foi um ajuste de datas. Mas também eu acho, dando aqui opinião, eu acho que o Tite viu, o Flamengo vale muito a pena, tem investimento, vou poder contratar. O Corinthians tá num momento muito complicado. Ele ia ter que chegar ali para consertar tudo. Sim. Tudo. E outra, vai ter eleição. Ele não sabe quem vai ganhar, se vai ser a situação, se vai ser a oposição. Eu acho que pesou muito também a fase dos dois clubes, né, Bruno? Sem dúvida. Hoje o Flamengo é um time que tem mais dinheiro, tem melhor condição para você conseguir fazer um time bom, ganhar título. Enfim, isso tem um peso enorme. Eu acho que é mais uma polêmica, assim, que não existe. Assim, o Tite, quando ele dá uma entrevista lá atrás, e acho que até aquela entrevista em que ele fala, pode me chamar de mentiroso se eu trabalhar em 23, acho que aquilo até antes da Copa, se eu não me engano. Foi para um podcast, acho que até antes da Copa do Catar aquilo. Eu cheguei a falar algumas vezes aqui, como se tivesse sido depois, mas acho que foi até antes.
Então faz mais tempo ainda. Depois da Copa ele não deu nenhuma. Não deu nenhuma, só deu a coletiva depois do jogo. Porque ele avisou, desculpe, Bruno. Sim, claro. Porque ele avisou com muita antecedência, antes da Copa do Mundo, que ele iria embora. Então, por isso que a gente falou várias vezes que a CBF não foi surpresa, não vai ficar. Não, ela sabia muito tempo antes. Já poderia ter procurado um outro treinador, enfim, teve tempo para fazer. Só que isso dá essa ressalva porque foi antes. E eu estou batendo nessa tecla porque quero ver quem é que fica 305 dias saindo do último emprego sem a possibilidade de voltar a trabalhar. Não que precise de grana, não é isso. Surgiu uma grande proposta de um grande empregador e ele decidiu aceitar. E tem mais, como treinador de futebol, ele tem só 40 dias para começar a outra temporada. Sim. Essa entrevista, para mim, foi esclarecedora. Pena que não teve tempo ainda, não perguntaram ainda sobre, talvez em outras coletivas, não sei se ainda vai ter espaço para isso, por que não foi para o Corinthians? Né? Você escapou do jogo entre Flamengo e Corinthians? Ele teria resposta, eu acho que teria. Sim. E com sinceridade, eu acho que ele vai, escapei. Coincidiu, não assinei o contrato, escapei. Seria constrangedor mesmo, seria agora. No futuro eles vão cruzar várias vezes. É assim, o Tite, eu acho que é uma falsa polêmica, assim, porque ele falou isso há um ano, mais ou menos. No podcast foi um ano, sim, eu não sei. Foi por aí, foi um pouco antes da Copa, foi mais ou menos um ano, talvez um pouco menos, mas próximo de um ano, e o cara pode mudar de ideia, o cara, ele tinha um sentimento ali, eu quero descansar por um ano, beleza. Depois da Copa, com a derrota, acho que mais ainda isso foi reforçado, quero dar um tempo, quero sumir, quero ficar quietinho ali na minha casa, com a minha família. Só que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, ele com certeza já está descansado, emocionalmente já está também mais preparado para começar um novo trabalho e apareceu uma ótima oportunidade. É por isso aí, é uma coisa que até acaba indo contra a nossa área de imprensa. Por isso que cada vez mais os caras só falam o óbvio na entrevista, porque qualquer coisa que fuja um pouco do óbvio cria uma coisa absurda. Se eu fosse hoje um treinador ou um jogador, eu ia responder tudo monossilabicamente. Eu ia falar, o que você achou do jogo? Eu achei bom. O que você pretende fazer? Não, o próximo jogo a gente vai melhorar. Porque, assim, qualquer coisa que o cara fale um pouquinho assim, nossa, que absurdo, que barulho, nossa, que coisa. Que é um exagero absurdo, assim. Tá claro, o Tite falou ali há um ano uma coisa, ele pode mudar, Nossa, parece que o cara cometeu um crime, que absurdo. E também ele não é obrigado a ir pro Corinthians, ele também não é obrigado. O Corinthians, inclusive, das 3 passagens que ele teve lá, em 2 ele saiu porque o Corinthians quis que ele saísse. Ele foi demitido em 2? Sim. Uma ele foi demitido e na outra não quiseram renovar o contrato dele, em 2013, um ano depois de ter sido campeão do mundo. O Corinthians optou por não renovar o contrato dele, porque o ano de 2013 não foi bom. A última ele saiu para ir para a seleção brasileira. Então, assim, é uma polêmica que não existe, né? Que eu acho que força cada vez mais os caras a falarem o protocolar e o óbvio, né? Porque qualquer coisa um pouco fora do óbvio vira um escândalo enorme. O Kaique me passou aqui que a entrevista foi em agosto de 2022. Então, mais de um ano. É isso, mais de um ano que foi feita a entrevista. E naquele momento, acho que realmente ele pensava em não trabalhar em 2023. Ele não estava mentindo, assim. Ele realmente, na cabeça dele, em agosto de 2022, ele achava que ele não trabalharia em 2023. Campeão do mundo, ele não queria trabalhar. Já tinha anunciado. Claro, ficaria ainda mais valorizado, lógico. Mas já tinha até anunciado, eu falei, foi com antecedência. Não foi segredo nenhum.